Olá, tudo bem? Este é o meu sinal e eu me chamo Douglas Comar. Sou mestrando em Educação pela Universidade Estadual de São Paulo e professor da Universidade Federal do Amapá. A live da Semana Internacional da Difusão da Cultura Surda tem a honra de receber Eduardo Felten. Este é o sinal dele. Eduardo é mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, doutorando em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor assistente do curso de Letras Libras na Universidade de Brasília. Bem-vindos a todos ao evento do CIDIC. Estamos aqui todos felizes com essa união que fizemos e essa parceria com a Aniacel. Ficamos felizes com o nosso convidado. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui nessa live. É muito importante, é um momento comemorativo estar aqui neste momento para poder comemorar a cultura surda. É uma ótima oportunidade, um ótimo momento para isso. Falar sobre a cultura surda, sobre a comunidade surda e as características que tem. E tudo isso é muito importante, as informações são importantes para ser difundidas e aumentar o conhecimento de todos. Então, agradeço a oportunidade, agradeço por ter essa oportunidade de poder contribuir com essa distribuição, com esse compartilhamento de conhecimento. Vamos começar? Podemos começar? Sim, claro, pode começar, fique à vontade. Como o Douglas me apresentou, já falou quem sou eu sou o professor Eduardo, moro em Guarapuava, dou aula de Libras e em Brasília. Moro em Brasília, sou de Brasília. Hoje nós vamos conversar sobre o quê? Sobre este tema aqui que vocês estão vendo no slide. Sobre a difusão do conhecimento e por que difundir esse conhecimento científico sobre as terminologias a favor da Libras e dos surdos. Então, a nossa conversa hoje estará dividida em 3 etapas. A primeira, eu vou apresentar para vocês algumas leis muito importantes para essa área da educação dos surdos. Na segunda etapa, vamos falar sobre a linguagem, sobre a teoria, sobre a linguagem científica, sobre termos, conceitos, sobre acessibilidade linguística. E na terceira etapa, vamos falar sobre esse conhecimento que deve ser compartilhado e expandido, tanto com professores, como com alunos surdos e com intérpretes, ok? A maioria das pessoas da comunidade surda já estão acostumadas, já conhecem já essa lei já, que é a lei da Libras. Mas é muito importante entender que a Libras, ela é oficial, o seu uso é oficial e ele deve ser divulgado, difundido. E essa língua é essencial para a divulgação do conhecimento, para a formação do conhecimento. Ela é criativa, é, ela tem uma história, ela vai ter um futuro, ela está no presente.
Então, por isso que tem que ser muito divulgada essa língua. E aumentar esse conhecimento científico sobre ela é essencial. Também temos o decreto que todo mundo conhece aqui do Brasil, 5626, que ele dá uma segurança para o surdo sobre a acessibilidade linguística, sobre a comunicação, sobre a educação. Também temos a lei sobre as escolas. Como as escolas precisam orientar esse aluno e formar esse aluno? Como que deve ser o apoio dado pela escola? Ou a escola precisa perceber que esse aluno um aluno é diferente, é um aluno de educação especial, perceber e que ele é único, ele tem as suas especificidades e ele é único, e ensiná-lo de acordo com isso. Essa é a função da educação. Para o surdo também, permitir que ele tenha esse acesso, que ele seja visto como um sujeito surdo e que tenha uma educação de qualidade dentro de sala de aula, dentro da escola, de uma escola inclusiva. Isso é muito importante. Então, é muito importante sempre conversar sobre isso, ter isso em mente, e isso faz parte do conhecimento científico, principalmente em contexto de salas de aula. Por exemplo, eu sou professor e o aluno, relação professor e aluno. O professor compartilha o seu conhecimento científico com o aluno, e o aluno surdo, ele precisa captar e se apropriar desses conhecimentos, e assim aumentar o seu saber. Isso é muito importante. Também tem uma lei que ela é recente agora, de 2015, que fala sobre a lei da inclusão, certo? A lei da inclusão, assim o sinal, assim. Ela fala o quê? No artigo 28, ela explica algumas características linguísticas do surdo, sobre a cultura surda, sobre as práticas surdas, sobre o profissionalismo do surdo e os direitos que ele tem. Então, é muito importante que essa lei é muito importante para a segurança do surdo. Ele assegura muitos direitos do surdo e precisam conhecer essa lei, ter acesso a esse conhecimento. O surdo tem que estar inserido na sociedade, com todos os outros sujeitos. Ele tem que estar inserido, incluído, e isso é muito importante. Por isso, essa lei 13.146, ela foi criada para dar essa segurança para esses sujeitos. Vou explicar também sobre os termos. Sobre o que é termo. Vou transmitir esse conhecimento, compartilhar com vocês esse conhecimento científico sobre termos, terminologia. Antes não se tinha um documento, não se tinha nada oficial dentro da educação, dentro de algum documento do MEC. Agora nós temos um que é muito importante. Temos o dicionário, glossários, vocabulários, materiais de referência que auxiliam na criação desses sinais e na divulgação dessa língua, e que auxiliam o sujeito surdo a se apropriar dessa língua e, consequentemente, aumentar seu conhecimento e desenvolver-se linguisticamente, se apropriar de sua cultura e se desenvolver como um sujeito. Então, estudando sobre a terminologia, o que significa? Algumas pesquisas sobre a terminologia e o que envolve. Então, termo é o quê? É uma linguagem científica, técnica ou tecnológica. Por exemplo,
Há várias áreas de atuações, certo? Na sociedade, vários tipos de conhecimentos técnicos, científicos, tecnológicos. Tem a área de direito, área da saúde, área de informática. Então, cada área terá um tipo de linguagem, certo? Também os termos estão dentro da educação, porque é um tipo de linguagem, é um conhecimento. Ele não gira apenas em torno de uma disciplina. Essa terminologia ela está em cada disciplina, em cada contexto dentro da escola. E isso contribui também para o aumento do conhecimento. Ela está presente em todas as séries, o ensino fundamental e o ensino médio. Isso é muito importante. A terminologia também é a base para a cultura surda brasileira, por exemplo, a comunidade surda. Para ela se empoderar, para ela ter seu reconhecimento, ter uma inclusão, participar da sociedade, para ela marcar sua presença na sua cultura. E o quinto é a questão da acessibilidade e do conhecimento científico utilizando a Libras, certo? Aqui eu vou mostrar um exemplo. Olha só. Esse vídeo é um vídeo bem curtinho. Então, vocês viram o vídeo? Eu não sei ao certo se vocês se conseguiram ver o vídeo, pode ter tido probleminha técnico e tal, mas é uma pergunta do Enem, e tem vários sinais. Por exemplo, este, que é de escravo, tem esse, que é América, tem esse aqui. Então, são sinais específicos da língua de sinais que precisa ter um conhecimento científico para poder saber qual a diferença, para saber o significado. Então, mas qual a diferença dessa linguagem técnica para essa linguagem científica? O que vai ajudar? Onde vai ser? Observe o desenho que temos aqui, duas imagens.
Alguns costumes de ouvintes, por exemplo, acorda, corre, faz esporte. Hábitos cotidianos, certo? Tudo tem uma linguagem. Todos os dias está envolvido com uma linguagem. E na outra, é estudando uma outra disciplina. As disciplinas também têm sua própria linguagem técnica, também têm os seus trabalhos específicos, a sua forma específica de lidar. E é uma forma de divulgar o pensamento. É uma linguagem técnica que se utiliza aqui para estudar. Precisa de sinais específicos para a área, sinais técnicos. Quando você está conversando com a família, como no outro momento, em momentos de lazer, já não são sinais técnicos. São sinais que você utiliza no dia a dia, é uma linguagem informal, vamos dizer. Você conversa ali no dia a dia. Já neste outro momento dos estudos ali, por exemplo, você utiliza sinais específicos, que te darão conceitos, te darão conhecimento, te darão mais saber de todas as áreas, por exemplo. Então é diferente uma linguagem técnica de uma linguagem científica, ok? Também sobre a terminologia dentro do texto. Porque às vezes a gente vai ler um texto com vários sinais e há tipos de textos e há tipos de sinais para se utilizar dentro, dependendo do contexto. Igual no vídeo que foi mostrado um pouquinho antes, que foi apresentado. Foi um texto em libras aquele vídeo. Tem os seus sinais, certo? Dentro do seu contexto ali. E tem o texto com sinais específicos, com seus significados, com as suas definições, com o sinal definido, com o seu conceito definido ligado ao texto. Nessa imagem, temos um exemplo da terminologia, certo? Dos estudos dos termos. E em volta temos várias disciplinas: história, biologia, matemática. Ciências políticas, química, várias disciplinas, vários tipos de conhecimento. E a terminologia está no centro. Por quê? Porque é ela que liga as terminologias que irá ligar todas essas áreas do saber. É por meio dessas terminologias específicas de cada área que aumentará o conhecimento. Sim, isso é bem complexo. Tem que estudar bastante para poder aprender as terminologias específicas, por exemplo, matemática, ciências, e tudo isso, cada uma, nós vamos aprendendo e conforme aprendemos, aumentamos nosso conhecimento, temos que compartilhar, contribuir com os outros também e difundir a língua. Aqui, eu gostaria de explicar sobre a diferença entre palavra e termo. Tem diferença. O que está dentro da cabeça que você pensa e você não expõe é a palavra, uma palavra simples. Por exemplo, casa, comida. São palavras simples, que você é acostumado a usar todos os dias. Você encontra os amigos e utiliza ali em todos os dias.
com os familiares. Já quando é mais reflexivo, aí nós temos o termo. Temos que buscar mais, analisar mais. Por exemplo, este sinal, como este, são sinais específicos que, para você saber o significado, tem que haver um conhecimento sobre essa área. Você tem que saber o contexto e estudar sobre o sinal, sobre o termo, para poder conhecer o seu significado. Não é algo que se aprende ali no dia a dia, numa conversa informal. Este é outro exemplo. Temos duas portas ali, duas formas. Temos uma boneca e um desenho ali da área da arquitetura. Os desenhos são iguais. Tem a porta, só que a arquitetura é diferente. Por quê? Porque uma está voltada para a brincadeira e a outra está voltada para o estudo da arquitetura. É a mesma coisa da questão de termo e palavra. Um ambiente pode ser para brincar com o filho, outro ambiente para não brincar. Isso vai depender do contexto, do que você objetiva naquele momento. O contexto ali da área científica ou da área técnica. Este exemplo que eu mostrei ali é um exemplo da arquitetura. Este outro exemplo, esse sinal de independência. Normal esse sinal, certo? Normal. Conhecem o sinal? Eu trabalho por conta, sou independente. Eu trabalho e sou independente. Mas quando você vê essa imagem que conta a história do Brasil, você já precisa de um foco, já tem que pensar diferente. Utiliza daí este sinal para a independência do Brasil. Essa é uma referência. Esse sinal é referência à imagem anterior. Mas o conceito, como que é o conceito? Combina, não combina? Qual é a melhor forma de explicar sobre a independência do Brasil? Com este sinal. Por quê? Porque a partir da leitura, ó, vamos fazer a leitura. Tem os dois que se unem, estão unidos, mas eles se separam. E esse que se separou é o Brasil. Então tem o conceito mais claro dentro desse sinal. Tem um significado mais profundo. Então, a espada sendo tirada é uma referência à pintura. Mas e o conceito de independência do Brasil? É algo mais profundo. Um outro exemplo muito importante é sobre a definição. A definição do termo. Por quê? Esse conceito é o que vai registrar. É a partir desse conceito que vai acontecer o registro do conhecimento. E é esse conceito que vai ser divulgado em Libras. Por exemplo, o surdo às vezes não conhece o sinal, e aí ele quer procurar onde? Cadê o conceito? O que significa esse termo? Então é muito importante que esse conceito esteja claro. Digamos,
É, temos que fazer, por exemplo, a linguística e o sujeito surdo. Os dois precisam se ligar, precisam se juntar. Mas essa ligação tem que ter um significado. Por isso, a definição do termo. Olha só este exemplo. Essa definição é uma definição técnica. Está no glossário de Tucci, de 2017. É um termo. É o termo aproveitamento de estudos. O aluno tem que saber o que significa esse aproveitamento de estudos. Ele tem que aprender o que é. Ele vai estudar, por exemplo, ele já estudou disciplina antes, ele pode aproveitar essas disciplinas que ele já fez nesse outro momento. Então, vamos ver como é que ele conceituou esse termo. Eu não sei se deu para ver, mas como que ele explicou? O que significa toda essa sinalização que ele fez? Ele pontuou as etapas. Ele criou um conceito para este termo. E daí, a partir desse conceito, eu utilizei como modelo. E a partir desse modelo, como um método para poder utilizar como os tópicos. É um documento que, a partir desse documento, parte para os outros documentos. Por exemplo, porque tipo de documentos, há vários tipos de documentos, certo? Mas qual documento que ele tem que levar? Certidão de casamento, RG, CPF, quais são os documentos? Então, aqui está o exemplo. Porque são vários os documentos a serem levados. E cada documento tem sua característica, tem as suas diferenças. Então, a certidão de casamento é diferente do RG, que é diferente de outro documento, certo? E tem que ter essa conceituação, essa terminologia auxilia nisso. O sujeito surdo tem que saber, mas não é tudo igual? É diferente? É diferente. Teve um outro tipo de definição na enciclopédia. Eu vou mostrar aqui, ó, outro vídeo. Então, o exemplo dela, desculpa, eu esqueci de colocar ali a definição. Ela estava explicando sobre a esquizofrenia. Ela estava conceituando este termo. É um termo da área da psicologia. Mas o que é, então, este termo? Então, ela explicou o que significa para poder conceituar e definir. Não é um conceito de forma curta.
Pode ser longo, pode ser bem explicado, tem as informações que forem necessárias, que sejam suficientes para que o indivíduo surdo entenda o significado. Mas tem definição, tem terminologia que é diferente. Eu vou mostrar aqui algumas. Algumas que eu estudei e algumas que deu para comparar, e algumas definições bem diferentes, quanto à sua estrutura, quanto à sua forma. Tá? Isso aqui é uma pesquisa ainda que está em andamento de doutorado. Tá? Ela ainda não acabou, ainda não acabou. Né? Se Deus quiser, tomara, eu peço a Deus que Ele me ajude para que ela prossiga a pesquisa, porque é muito difícil, é uma temática muito complexa. E precisa ter muitos detalhes, dar muitos detalhes de forma profunda, entender certinho, detalhes da língua, detalhes dos sinais da palavra. Então, para preparar um glossário, um dicionário, se a gente for pegar como modelo, vai utilizar a língua, mas e daí? E o conceito? Como é que é? Mas está faltando, não tá dando. É isso que a gente está percebendo. Então, a pesquisa é isso. Vou pular alguns aqui. Então, sobre a problematização, um pouquinho de problematização, tá bom? É muito importante esse tema sobre os termos, criar uma consciência sobre isso. Uma consciência sobre essa história dos conceitos, porque nós, professores, estamos ali na educação, trabalhando com os alunos, devemos auxiliá-los. Mas como podemos fazer alguma estratégia para que não aconteça algo de errado e que não há esse entendimento de forma errada? Como que auxiliar nesse desenvolvimento do sujeito? Como? Então, eu preciso olhar para o passado e perceber todas as coisas que já aconteceram, os vários momentos que já aconteceram e onde estamos hoje, o que tem hoje. Saber o contexto de hoje, a questão política, social, todas as coisas, todos os contextos. No passado, o passado nos traz respostas. E podemos utilizar essas respostas para hoje, para não emitir os mesmos erros. Por exemplo, um contexto, aqui um exemplo de contexto. Um contexto simples. Um copo de leite. Certo? Um copo de leite. Mas para quê? O que é um copo de leite? Leite, é leite. O que é um copo de leite? Mas ele tem um significado muito importante. Querem ver? Vamos lá. Um copo de leite parece ser um copo simples, um material, algo inofensivo, mas isso dá para aproveitar, dá para aprender sobre o passado, um momento bem pesado do passado, e que também acontece no presente. Por exemplo, neste contexto de Hitler, dos nazistas, vocês sabiam que quando estavam nesse momento do movimento nazista, eles tomavam muito leite, porque o copo de leite branco significava o que eles acreditavam que eles, por estar tomando aquele leite branco, eles eram superiores, que eles eram melhores. Ali na bandeira deles, eles tomavam leite, tinham muito uso do leite. Também lavavam a pele.
para poder se sentir melhor do que outra pessoa. Eles se sentiam, né, uma raça superior, raça ariana. E daí o leite é referência a isso, a essa pele branca. Mas aconteceu isso lá no passado, e agora? Como que é isso agora? Será que combina também falar que isso acontece hoje? Mais ou menos há uns 2, 3 meses atrás, não sei exato, houve uma divulgação nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, em várias redes sociais, que o governo de hoje estava se filmando em uma live, tinham 3 pessoas e o presidente ao meio, e os 3 tomando um copo de leite. Isso foi divulgado assim nas redes sociais e causou grande revolta nas pessoas, porque onde já se viu um absurdo. Isso era um simbolismo dos nazistas e como que ele faz esse uso agora aqui no Brasil, essa simbologia, como que pode, com toda essa questão de gênero e raça e tal, como é que ele faz isso? Então houve um alvoroço nas redes sociais. Mas calma, eu não estou acusando ninguém, não estou acusando o presidente. Eu estou falando de contextos, ok? O surdo pode ver essa foto, essa imagem dos 3 tomando leite e não entender, tipo, por quê tomando os 3 tomando leite? Por quê? Tão simples, tomar leite, ué, nada a ver. Mas implicitamente, culturalmente, há significados, a subjetividade. O leite significa esse poder, esse poder, entre aspas, a supremacia branca. Isso é pesado. E isso necessita ser explicado ao surdo. Aí quando se entende, entendi, consegui fazer a ligação histórica. Isso é importante. Por isso esses conhecimentos têm que ser divulgados à sociedade, para os surdos. Não só esse, mas de todas as áreas do conhecimento, todas as áreas de sociologia, história, tem que ser difundido na comunidade surda, tem que ser divulgado esses conhecimentos, esse saber, esse conhecimento científico, para que não aconteça essa exclusão e essa marginalização, mas sim uma real inclusão de temáticas sociais, uma participação no contexto social e realmente saber o que está acontecendo no Brasil. Não é uma divulgação simples e rasa para o surdo, é algo que tenha que ser significativo, que tenha um contexto real para o surdo, ele tem que saber disso. Precisa se apropriar disso, aprender isso na escola, aprender isso em todos os locais, porque ele vê isso em jornal, na TV, nas redes sociais, ele tem que se apropriar de tudo isso, mas ao se apropriar, ele tem que entender o significado. Não adianta ele só ver e reproduzir na escrita, ele tem que entender o porquê. Mas tudo tem informações em língua de sinais? Não tem. Infelizmente, não tem. E o surdo acaba marginalizado. Por isso, há tantas discussões políticas há discussões sobre essas terminologias, divulgar essas terminologias, de construí-las, para que o surdo seja realmente incluído e tenha seu conhecimento investido e seja empoderado. Então, o conhecimento humano, o conhecimento científico, técnico, na Libras, ele é cultural. A Libras ela é cultural, ela é muito forte para o surdo, ela é essencial para o surdo. E ela tem que estar presente em todas as áreas de saber. Ela tem que construir essas terminologias em língua de sinais, criar métodos, definições para que o surdo tenha acesso a este saber.
para que ele consiga também contribuir, para que ele consiga entrar, participar das discussões. Então é isso. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por terem assistido. Fiquem à vontade agora para perguntar. Agora eu queria chamar o Douglas para participar aqui comigo. Nossa, suas explicações, quanta coisa sobre a questão humana, conhecimento científico. Nossa, muita coisa. E tudo isso incluído nas leis, a questão da terminologia, entender sobre isso, a importância que ela tem na língua de sinais, muito legal, muito importante. Isso todo mundo conhecer, o Brasil inteiro conhecer essa temática, muito bom mesmo. Algumas Vamos ver algumas perguntas que estão abertas. Algumas pessoas fizeram perguntas em um grupo. Dá tempo rapidinho de perguntar? Tomara que tenha perguntas. Vamos lá. Alguém perguntou: sobre educação científica para o surdo. Como que isso pode acontecer dentro da escola? Dentro da escola de surdo? Surdo com surdo? Mas para aprender esses conceitos, como que se faz para poder fazer isso? Primeiro, sim, surdo aprende, se apropria do seu conhecimento científico dentro da escola, estuda, e depois ele pode contribuir. Nós, do ensino fundamental e ensino médio, depois estudamos, trabalhamos, estudamos faculdade, fazemos N coisas. Temos uma profissão, participamos de reuniões, de cursos, provas de vestibular, quando passamos, estudamos. E para tudo isso, cada momento, cada fase tem terminologias, tem termos específicos. E que nós aprendemos ali no convívio, no dia a dia. Vamos aprendendo. Mas vamos pensar um pouco que... E o conceito? Qual que é o conceito desses termos? Porque no livro ali, no escrito, no português, ok, tem ali no dicionário. Mas e o vídeo em Libras, em língua de sinais? Cadê? Cadê a conceituação? Tem? Não tem. Então, aí que está a limitação, aí que a gente enfrenta uma barreira. E nós temos que daí nos movimentar para que essa pesquisa aconteça, a tradução, a interpretação aconteça, que se façam artigos, que se produzam materiais, que se produzam vídeos, que se divulguem, para que os surdos se apropriem cada vez mais de termos específicos de diversas áreas e aumente seu conhecimento. Ótimo, muito bem. Agora, outra pergunta. O dicionário do Capovilla, lembra? Esse dicionário, ele tem uma estrutura para ser bilíngue, mas a estrutura não é clara, ela não mostra a Libras, ela está mais no português. Isso é um problema? É um prejuízo linguístico? É uma boa pergunta. O que precisa melhorar? Na minha opinião, na minha perspectiva, o dicionário do Capovilla, ele é um dicionário importante, porque ele foi o primeiro pontapé, o primeiro passo para a definição de sinais na Libras.
o livro o dicionário Capovilla. Ele não é bilíngue, ele é trilíngue. Sim, ele é trilíngue. Tem algumas falhas? Tem algumas falhas. Mas as principais regras, as regras básicas do dicionário, do português escrito, igual tem no português escrito, sobre regras básicas, lá no Capovilla não tem. Você pode procurar a palavra, procura, mas vai estar escrito em português. Mas e o vídeo, por exemplo? A definição em vídeo? Não tem. Isso é um problema, porque o surdo precisa conhecer o português, ok, mas ele tem que conhecer também a sua língua de sinais, a sua língua de sinais. O Capovilla é uma forma de se aprofundar na língua de sinais, mas não. Ele auxilia no aprendizado do português. Então, o fato de não aprender Libras de forma profunda, isso é grave e é necessário aprender a Libras. Certo. Uma outra pergunta. Uma pessoa está te perguntando sobre representação surda no meio acadêmico. Todo o processo dele dentro da conformidade, as relações, a relação com a Libras. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Você acha que tem que ser ao contrário? Você acha que não? Acho muito importante se posicionar, ter uma referência, ter uma representatividade, óbvio. Sim, principalmente dentro de ambientes universitários, ambientes acadêmicos. Seja como professor, como profissional surdo. Aqui nós tínhamos 99 surdos e 5 ouvintes. Surdos era a maioria. E isso é muito importante, surdos doutores, isso é muito importante, porque eles vão criando materiais, eles que vão produzindo materiais, incentivando, publicando, e isso é necessário na língua de sinais, na Libras. O surdo precisa, tem dificuldade? Tem dificuldade, mas ele precisa continuar, ele precisa fazer, interagir e se desenvolver socialmente e divulgar a sua língua. Tem problemas, tem limitações de acessibilidade? Sim, mas ele tem que continuar sendo referência, se tornando a representatividade surda nesses contextos acadêmicos, como profissional. Essa é a minha opinião, esse é o meu posicionamento, que o surdo sempre deve se posicionar. Que nós, ouvintes, podemos sim auxiliar, ter esse diálogo, estar junto com o surdo, apoiá-lo. E o surdo pode nos ajudar, nós ajudamos os surdos e criarmos essa interação, essa ajuda mútua em todos os lugares sociais. Mas o surdo precisa sempre ser essa referência e se posicionar. Ok, uma opinião bem importante do que estão sobre a sua apresentação. Isso, o surdo tem que ser o protagonista ali, tem que ser a referência. Isso mesmo. Você falou que tem mais surdos e ouvintes, mas falta surdos ainda, doutores?
Em outros lugares é um pouco mais equilibrado, menos surdos e um pouquinho mais de ouvinte. Nossa, bem longo o que você me perguntou, eu vou tentar resumir. Sobre terminologia, tradução. Eu comecei já 4, 5 anos. Eu comecei o doutorado e as pesquisas sobre terminologia. Trabalho com ouvinte e com surdo. Essa interação, mas ainda falta muita pesquisa, faltam coisas, porque a Libras é uma língua nova. Ela é novidade. Ela é novidade ainda. Então, dicionário de terminologia não tem, você tem de língua portuguesa, porque é uma língua antiga, falada há muito tempo, então você tem bastante definições. Mas a língua de sinais, ó, muito pouco. Poucas terminologias, poucas definições. Então falta muito, tem muita pesquisa pela frente. Temos que incentivar mais pessoas, engajar mais pesquisa, analisar, buscar mais termos de áreas específicas. Então, eu estou preparando para fazer um glossário com alguns termos, mas implicitamente tem morfologia, tem sintaxe, tem fonologia. É um diálogo entre todas as áreas. Porque a minha pesquisa é sobre a definição. Sobre a definição do termo, que não existe na Libras. No português existe a definição, modelos, referências de cada palavra. Mas e na Libras? Não existe uma definição específica. Então, a minha pesquisa é essa, para mostrar, para fazer um modelo de definição para os sinais em língua de sinais. Maravilhoso. Tem mais uma pergunta. Se na escola bilíngue o foco for a língua de sinais, ok, mas não tem um foco na escrita da língua portuguesa para o surdo. Qual que é melhor para o surdo? O foco permanecer na língua de sinais, na Libras, ou na modalidade de escrita da língua portuguesa? Não, não. Na aula bilíngue, precisa ser as duas línguas. Precisa ser a Libras e o português. Porque aonde que o surdo vai aprender o português? Na escola. Em que disciplina? Na língua portuguesa e como sua segunda língua. Os professores precisam ser bilíngues, porque eles precisam sinalizar o tempo todo. O professor tem que sinalizar, passar todo o conteúdo sinalizando. E o surdo tem que ter materiais de apoio para aprender a língua portuguesa sim, a modalidade escrita da língua. Porque ela é a sua segunda língua, e ele precisa aprender na escola, principalmente numa escola bilíngue. Não é uma escola monolíngue, de uma única língua que vai aprender só a língua de sinais, mas é uma escola bilíngue. Então, precisa ser as duas. Certo? Outra pergunta. Se o surdo focar em filmar
em publicar material científico por meio de vídeo. Mas não tem nenhum ouvinte, isso é agravante? Desculpa, você pode repetir? Por exemplo, de novo. De novo, vou repetir a pergunta. Se um surdo está preocupado e ele quer mostrar, ele quer publicar sobre conhecimento científico, sobre os termos, e ele quer fazer vídeo em Libras sobre isso. Só que não tem nenhum ouvinte para poder auxiliá-lo. Isso é um agravante? Bom, o surdo sabe profundo, sabe de forma profunda a língua portuguesa para poder escrever e publicar? Beleza. Mas ele pode ter um livro científico, um dicionário que possa para poder auxiliá-lo para filmar, para que vai ajudá-lo e ele pode filmar o seu artigo. Ele pode fazer um videotexto. Se ele não dominar a língua portuguesa escrita, ele faz um videotexto que tem as regras específicas, né, as normas da ABNT. Daí ele faz o videotexto com as cores que ele tem que utilizar, faz as formas técnicas, né, obedecendo as técnicas, e grava o vídeo com o conteúdo, como o artigo. E daí ele publica como videotexto. E não precisa da língua portuguesa escrita. E daí, não precisa, tudo bem. Abre mão. Pode, é um prejuízo. Porque não é todo surdo que sabe profundo português. Mas pode duas coisas. Pode ter, o surdo pode ser formado como tradutor de Libras, certo? Então ele pode dominar ali a escrita portuguesa, conseguir fazer a tradução e publicar artigo em língua portuguesa escrita. Mas eu sei que depende de uma interação, que poucos aqui no Brasil têm essa certificação. Que acabam ficando só na questão de tradução, na questão de consertar, de correção de textos, entendeu? Outra pergunta, acho que é a última, sobre o dicionário Capovilla. Ele fala sobre o implante, também sobre o sistema do oralismo. Então, perguntam para você. Lá na universidade onde você atua, qual a sua posição? Qual a proposta de educação? Muito bem lembrado. O dicionário do Capovilla foi uma marca muito importante, porque foi uma marca muito importante para a lexicografia. Ele desenvolveu, ele adaptou, fez várias transformações, várias mudanças. É um dicionário bom, ele pode ajudar muito. Ele é eficiente. Ele é bem eficiente. Mas precisa de algumas atualizações, algumas mudanças na lexicografia, na questão da Libras.
Precisa também novas definições. O grupo de pesquisa é bem forte, ele trabalha muito, porque ele sabe sobre a cultura, como a cultura do surdo é importante e como o dicionário, ele contribuiu, poderia ter contribuído mais para a cultura surda, na verdade. Faltou informações. Deveria ter sido uma marca o dicionário, mas essa marca cultural não esteve presente no material. Teve a linguística surda, ok, mas e a cultura surda? Não esteve. Então o Douglas não falou de implante, perdão, o Douglas falou de cultura. Faltou um pouco mais essa troca, dessa vivência com a cultura surda do autor, para poder colocar um pouco mais de cultura surda no dicionário, e não apenas a parte linguística. É importante para a interação, é importante profissional, mas é legal, é interessante que se criem agora dicionários, glossários, materiais de surdos e ouvintes, mas que se aprofundem mais na língua de sinais. Profissionais surdos e ouvintes juntos que produzam materiais que atendam tanto linguisticamente quanto culturalmente. Douglas, a verdade, bem complexo. Agora é a última pergunta, tá? Em questão da separação social entre o surdo e o ouvinte, como que se faz essa cultura, como que se faz um equilíbrio deste de surdo e de ouvinte? É preciso ter um princípio, o surdo e o ouvinte, certo? Dois grupos, dois sujeitos. O surdo precisa entender como é a vida do ouvinte e o ouvinte precisa entender como é a vida do surdo. Quando isso acontecer, os dois vão interagir socialmente. Não é para um se sobrepor ao outro, não é para o ouvinte se achar melhor que o surdo. Não. Ter preconceitos, falar que o surdo é diferente. Ai, que o surdo é um coitadinho, e N coisas. Não. Falta o quê? Falta uma consciência. O princípio de que não é um sobre o outro, não é um sobrepor o outro. Não é isso, não é isso. O importante é que um ajude o outro, que um some ao outro, que haja uma união entre ambos, ouvintes e surdos, em qualquer lugar. É como se é, empatia, é necessário uma empatia entre os dois. Assim, com essa empatia haverá um diálogo, haverá uma interação, e os dois vão conseguir entender, vão conseguir contribuir com a comunidade surda, inserir o surdo, o ouvinte será inserido, o surdo será inserido, e a Libra será fortalecida e poderá ser propagada a mais pessoas. Então, essa união acaba com a exclusão, acaba com a marginalização, ela faz a união dos sujeitos, uma inclusão efetiva.
Então, o que falta é essa empatia, essa interação entre os sujeitos. É isso. Muito bem, acabou o nosso tempo. Agradecemos, o CIDICS agradece imensamente a sua presença, todo o conhecimento que você contribuiu com a sua palestra. Agradecemos também a união com a Uniaselv e com todas as parcerias e a influência na comunidade surda. A sua temática foi muito, muito, muito importante para todos que assistiram, todo mundo gostou, tá? A live foi um sucesso. Continuaremos com as nossas lives e muito obrigada para quem nos assistiu. Obrigada à intérprete também, que fez a voz, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Douglas, agradeço a equipe do CIDICS. Também agradeço a intérprete, a Fran, que fez a voz. Muito obrigado à equipe técnica, obrigada pelo convite. Tomara que eu tenha ajudado vocês, tenha contribuído para que vocês possam aumentar mais o conhecimento de vocês e a linha de pesquisa de vocês. Muito obrigada pela atenção. Não esquece de curtir, tá? De curtir a live aqui no CIDICS. Deixe seu comentário também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.